Muito boa tarde aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Voz da Planície, a quem nos acompanha nos 104.5, a quem nos acompanha naturalmente na nossa emissão online e a quem nos acompanha através do Facebook neste caso da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Hoje estamos aqui nas instalações, noutra parte das instalações da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. É outro panorama que hoje mostramos a quem nos acompanha neste programa e que é palco de mais uma Phoenix Talks. Começámos esta iniciativa em julho passado, durante o período de férias foi interrompido. Fizemos 2 primeiras conversas, onde apresentámos já alguns projetos que foram aprovados no âmbito do Portugal de Inovação Social e que foram dados a conhecer a quem habitualmente acompanha estas conversas. Hoje temos mais 2 projetos em destaque. Temos não só o Convida, mas também o Sem Idade. Quem nos acompanha já vai perceber isto tudo daqui a pouco, pode fazer confusão para já, mas é muito simples de explicar. Eu aproveito para dizer boa tarde também a todos aqueles que fazem parte deste painel e cumprimentar o João Cascalheira, o coordenador da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, que faz a promoção destas conversas em parceria com a Voz da Planície para apresentar o painel e para explicarmos um pouco melhor aquilo que vai acontecer dentro dos próximos 40 minutos, mais coisa, menos coisa. Boa tarde. Olá Ana, primeiro de tudo boa tarde, retomamos as Phoenix Talks, tivemos aqui um período de paragem e efetivamente tínhamos aqui o compromisso de trazer os restantes projetos aprovados que temos no nosso território do Baixo Alentejo. Nesse sentido, hoje vamos falar sobre o Convida, que é um projeto que está incubado na Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, e também o projeto Sem Idade, que também está incubado na nossa incubadora. E temos aqui uma realidade nova, não é? É a primeira vez que vamos falar. Quando nós falávamos inicialmente da questão dos projetos terem que ter impacto, terem que ser inovadores, também havia outra característica dos projetos que era serem facilmente replicáveis, não é? Portanto, em diferentes territórios, contudo terem esta capacidade de se poder replicar a realidades diferentes. É o que acontece aqui com o projeto Sem Idade. Portanto, o projeto Sem Idade surge de uma iniciativa de replicar aquilo que foram as ações e aquilo que são as ações do projeto Convida, no sentido de fazer aqui uma intervenção junto da população sénior e num trabalho de promoção do envelhecimento ativo. Esta parte aqui de replicar projetos, só voltando aqui um pouco atrás, é muito importante explicar a quem acompanha normalmente estas iniciativas, porque se fala sempre em inovação. Replicar pode não significar na cabeça das pessoas inovar, mas inovar também pode ser replicar. O ato de termos a capacidade de perceber e procurar projetos com sucesso e que se adequem à nossa realidade, para além de ser um ato de humildade e um ato de bom senso, leva-nos a perceber que nós não temos que estar constantemente a criar. Nós temos também que ter a capacidade de perceber os territórios e quando há bons projetos que se adequam ao nosso território, nós também podemos ter essa capacidade. Portanto, isso também é inovar, porque a inovação constrói-se do trabalho de todos. Com certeza que o Convida vai beneficiar imenso daquilo que será o trabalho do Sem Idade. E o contrário também se vai realizar. Portanto, quanto mais os projetos forem replicados, melhores eles serão, porque efetivamente aquela rede de contactos que se cria, as possibilidades que surgem do facto do projeto começar a encontrar novos territórios, novas realidades dentro daquilo que é um mesmo espaço territorial, com certeza que vai enriquecer todos os projetos, quer o projeto inicial, quer todos aqueles que derivam dele. E, portanto, para nós, a Centro Social Nossa Senhora da Graça, foi logo com grande satisfação que cedemos e que acedemos a esta intenção de replicar o projeto, exatamente com este sentido de que todos os projetos têm a ganhar com esta possibilidade de o expandirmos o máximo no território.
Já agora, este Convida abrange que território? Para quem nos O acompanha? Convida, neste momento, está no território do Concelho de Beja, e portanto está e estará no território do Concelho de Implementado no Beja, nas Concelho de 12 Beja. freguesias do Concelho de Beja, portanto em todas as freguesias do Concelho de Beja, e o CEIDAD irá estar implementado em todas as freguesias dos concelhos de Cuba, Vidigueira e Alvito, que construíram um consórcio exatamente para poder promover este projeto através da Associação Terras Dentro, que é o promotor e que teve a iniciativa de assumir este projeto, e portanto nestes territórios existirá exatamente, em semelhança àquilo que acontece no Concelho de Beja, uma intervenção profunda junto da população sénior destas freguesias, destes concelhos. E foi por aí que este consórcio quis ir, já vamos saber Exatamente. mais pormenores daqui a pouco. Vamos aproveitar para falar já com Arlindo Moraes, é vereador da Câmara de Beja, está aqui em representação, neste caso do investidor social do projeto Convida. O que é que leva um município como o de Beja a achar que este era o projeto em que devia apostar? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, estar junto de vós. É um prazer. E quero manifestar aqui algumas das minhas dores, mas também daquilo que fomos fazendo ao longo deste tempo. O município de Beja, quando é apresentado este projeto Convida, naturalmente, dissemos logo que sim, porque eu tenho que fazer aqui um pouco também desta história do projeto Convida, e muito através do João, em que nós em Brinjal, eu enquanto presidente de junta de freguesia, para aí em 2015, 2016, sempre tivemos aquela noção do que é que nós podemos fazer. Do que é que nós podemos fazer, e enquanto presidente de junta na altura, o que é que eu podia dar aos meus fregueses, aos meus amigos, às minhas amigas, que nós sabíamos também que tinham aquela necessidade, e como eu digo sempre, os diagnósticos estão quase sempre todos feitos. Quando nós às vezes queremos vamos fazer um levantamento de um diagnóstico. O diagnóstico, nós sabemos mais ou menos qual é nos nossos territórios. Ou se não sabemos, então estamos mesmo verdadeiramente equivocados. Porque temos, como vocês sabem, vamos à Pordata, vamos a uma série vamos à Unesco, vamos à ONU, vamos a montes portanto, de sites, a Organização Mundial de Saúde, e temos lá tudo. A verdade é esta, temos lá tudo. E aquele problema é o isolamento, é a necessidade de as pessoas efetivamente comunicarem, de termos uma resposta também lúdica, de saúde, de exercício físico, do que aquilo que a gente quer efetivamente e podemos dar às pessoas. E às vezes, como eu digo, não é preciso dar muito. Às vezes é preciso dar aquilo efetivamente que elas querem. E às vezes basta uma palavra, um carinho, um respeito por eles que efetivamente estão connosco nas nossas ruas ou muito perto de nós. E partindo sempre desse pressuposto, e mesmo hoje, como também com as minhas funções no município, eu acredito sempre o que é que nós podemos dar, e todos os dias podemos fazer qualquer coisa, em vez de termos sempre aquele discurso derrotista, que os outros, e lá em cima, porque é que não fazem, e nós não podemos fazer. Não, nós podemos fazer muita coisa, desde que haja vontade de fazer. E tive a sorte, é verdade, de ter o João Cascalheiro, a sua IPSS, a Nossa Senhora da Graça, que entretanto, isto é muito fácil, isto até parece que é uma coisa que se criou passado 2 meses, 3 meses, mas nós resolvemos isto verdadeiramente, não chegou a 1 hora. Eu ouvi o João falar, eu já sabia dentro da minha cabeça, portanto, tudo aquilo que efetivamente queria, e o João falou, e quando chegou a minha vez de falar, eu só disse uma coisa: João, saímos daqui, vamos ver o espaço, e daqui a 15 dias o espaço vai estar efetivamente pronto. E assim foi. Criámos um grupo de pessoas, de voluntários, de amigos, que todos nos envolvemos nisto e todos criámos o que foi na altura a Academia de Saúde e Bem-Estar. E aqui não chamámos nem exercício físico, nem estimulação cognitiva, efetivamente não chamámos nisso. Porque é o que eu acho, temos que ter saúde e temos que ter bem-estar. E quando há saúde e há ginástica e há outras atividades, o bem-estar cognitivo também se associa, não é? Entretanto, existe depois o passo a seguir, que tem a ver com o Convida, com mais pessoas, com mais ideias, com mais atividades, com mais vontade de fazer e
como é natural, o município de Beja, tendo toda a intervenção no seu concelho, e já havia também uma semente aqui, outra semente em todo o lado, já havia qualquer coisa que se estava a fazer, foi também pegar no que estava feito em todas as freguesias, que já havia também, a semente já lá estava, e foi, portanto, disseminar, alargar, melhorar, e neste momento, como todos nós sabemos, temos aqui efetivamente que inovar, temos um problema novo que temos aqui em mãos, que é tirar novamente toda a gente de casa, em segurança, com vontade. Vai demorar algum tempo, não é assim se calhar também tão fácil, mas agora temos outro fator ainda mais duro do que aquele que tínhamos verdadeiramente há 3 anos, que é criar novamente rotinas, vontade de fazer, vontade de criar, para que possamos todos. Vereador, só não referiu, penso eu, uma coisa que é importante, que é este projeto Convida é dirigido a uma faixa etária muito específica, e aí pergunto-lhe se o município, sendo também esse o público-alvo, fez com que muito prontamente acedesse ao facto de ser o investidor social deste projeto. Claramente. Estamos a falar daquele que é o problema deste território, sim, não é? O que eu só posso dizer é, efetivamente, esse problema que nós... E a faixa etária às vezes porque nós já temos pessoas até um bocadinho mais novas e outros um bocadinho mais velhos, que às vezes até saem fora do target daquela população-alvo e que andam lá e que têm vontade de andar, e portanto todos, isto acho que é transversal, todos aceitamos, não é por a idade, não há um limite, nem aquela, toda a gente tem possibilidade de fazer. A minha vontade é que houvesse muito mais investidoras também sociais que se juntassem a nós, e seja Câmara, juntas de freguesia, empresas, portanto, isto é efetivamente... Ou seja, sendo um projeto que era para uma determinada faixa etária inicial, neste momento já é intergeracional, o que é fundamental, não é? Evoluiu também nesse sentido, que é muito positivo. Claramente. Vamos falar também com Renata Veríssimo, boa tarde, junta-se agora ao painel, é a coordenadora do Convida. Aqui pode deixar perante este painel e também perante quem nos acompanha informações um bocadinho mais específicas sobre o impacto que este projeto já tem no território. São muitas as pessoas envolvidas, muitas mesmo. E se calhar vamos começar por aí. Quantas pessoas é que o projeto Convida já convidou a participar? Em números redondos, mais de 400. Muito próximo dos 500 que ao longo de 1 ano e meio foram passando pelo projeto, pelas diferentes atividades, pelas diferentes oportunidades de promover o seu investimento ativo. Mas antes até de falarmos em números, gostava de vos dizer uma coisa. Relativamente a tudo aquilo que é a inovação social, e o programa prende-se com isso. E prende-se com o agarrarmos à oportunidade. E agarrar a oportunidade que esta linha de apoio, esta linha de financiamento nos deu a nós, de fazer mais de 400 pessoas felizes. A oportunidade pode dar a muitas mais pessoas, com muitas mais ideias, com muitos mais projetos, partindo de teorias, experimentando outras práticas, conjugando outras experiências e, com isso, apresentar uma ideia, estruturar um projeto e implementar esse projeto. E o Convida é a inovação social. E é a inovação social desde o primeiro dia, como disse o vereador Arlindo e o João Pedro, é a inovação social desde o primeiro dia porque teve a ousadia de dizer envelhecer para promovermos o envelhecimento não basta só atividade física. Porque o processo de envelhecimento é um processo biopsicossocial. A partir do momento que é um processo biopsicossocial, a medicação é necessária quando há problemas de saúde, a atividade física é necessária para estimular o corpo, a promoção da saúde mental por via da estimulação cognitiva, para que eles possam sentir-se melhor, estar melhor e desacelerar o processo normal de envelhecimento do cérebro, mas também muito importante trabalharmos com estes géneros a socialização. Vou usar uma combater o tal isolamento de que falava Arlindo Moraes há pouco. Devolvê-los à comunidade. Eu custa-me ouvir, é um problema. É este o nosso problema social. É o problema do Alentejo. Pois bem, não é um problema, é uma oportunidade. Porque vamos levar aqui muitos anos, se não décadas, a reverter os tais 40% que falávamos antes do programa, de taxa de envelhecimento, vamos levar muitos anos a recuperar, a diminuir esta diferença entre os mais novos e os mais velhos.
Então, se temos os mais velhos connosco, temos o que temos de melhor no nosso país e no mundo. As pessoas com mais sabedoria, com mais conhecimentos, com uma coisa que eles têm que nós não temos: tempo. Eles têm tempo, têm vontade, querem participar, querem se sentir úteis. Infelizmente, ainda hoje, a nossa sociedade reforma-se, já não é útil. Não fica com os netos, porque os moços dão-lhe cabo da cabeça. Deixe estar sossegadinha em casa. Não. Os moços fazem bem à cabeça. Deixe estar quieta, agora vai fazer ginástica, ainda dá um jeito. Tem artrose e isso vai-lhe fazer mal. Não. Tem que se mexer, tem que rir, tem que conviver. Eu nunca tive cabeça para a escola, era uma burra. Não, estimulação cognitiva não é escola. É trabalharmos ferramentas para a memória, é trabalharmos ferramentas para o raciocínio, é ensinar, passa a expressão, truques para que eles consigam superar aquelas dificuldades que já vão tendo e que são decorrentes do processo normal de envelhecimento, e todos nós lá chegaremos, e nesta fase já muitas vezes lá chegamos, não é? E o convida, numa palavra única, é vida. E é vida não porque o sinto, não porque a equipa o sente, não porque o senhor vereador sente, não porque o João sente, não porque a comunidade sente. É vida porque nós avaliamos, monitorizamos frequentemente todas as dimensões e condições que nos indicam se há ou não uma promoção efetiva do seu envelhecimento. Aliás, houve um estudo e tudo efetuado em colaboração, vários, mas estou-me a lembrar do último com o Instituto Politécnico de Beja, certo? Sim, nós temos feito toda a avaliação e monitorização de impactos com o Instituto Politécnico de Beja por via do Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento Ativo no Alentejo. E os nossos estudos têm sido feitos sempre com o intuito de, não é fazer estudos por fazer e ter números e resultados para apresentar, porque é bonito dizer que fizemos um estudo. Nós fazemos porque, efetivamente, queremos perceber se todas estas experiências, se todas estas inovações, se todo este projeto que foi criado de inovação social tem, efetivamente, impacto social. Isso é que interessa, não é? É medir esse impacto. Nós sentimos, mas ele mede-se e mede-se como? E nós medimos, passado um ano de atividade contínua, praticamente 11 meses de atividade contínua, envolvendo os utentes em mais de 5 atividades semanais diferentes e que vão ao encontro de todas as dimensões do envelhecimento ativo, passado 11 meses nós voltámos a avaliar os indicadores e as dimensões de análise e todos eles, em média, houve um aumento de 20% na qualidade de vida, na satisfação com a vida, no bem-estar, na energia para o dia-a-dia, na disponibilidade para participar, para estar e para se sentirem úteis. É muito. Estamos a falar de 11 meses. Mas também em confinamento tivemos a preocupação de perceber o que é que se passava. Eles estão em casa há 3 meses. Temos Depois feito de terem tudo. sido estimulados durante tanto tempo. Mas nós continuamos a estimular. E esta é a grande vantagem da inovação social. É que o projeto não se fecha em si a partir do dia que é aprovado e que é atribuído um financiamento. O projeto adapta-se às circunstâncias, porque ele só tem um objetivo: ter impacto social. E se para atingir esse objetivo tivemos que alterar aquilo que era a sua matriz inicial... E o Covid obrigou a isso, neste caso. E o convida... Não, o Covid-19 O Covid obrigou. Mas também nos obrigou a todos nós a crescermos e a encontrar outras formas de chegar aos nossos utentes. Não é a melhor. Não são as indicadas, não são as que obtemos mais resultados, nem que os faz sentir melhores, mas temos a certeza, e porque fizemos um estudo em confinamento para poder, pelo menos, perceber se estávamos ou não a ter algum impacto, que de facto o pouco ou o muito que fizemos surtiu efeito. E ficam aqui estas dicas. E um projeto com estas características só podia merecer ser replicado, não é assim? Francisca Valério junta-se aqui à conversa também. Boa tarde. É da Associação de Terras Dentro. Como é que foi pegar num projeto que já tinha provas dadas? Como é que este projeto chegou até vós? Como foi pensar em replicar este projeto para um consórcio que inclui 3 municípios, não é? 3 concelhos da vossa alçada, com os quais a Terras Dentro já trabalha há algum tempo, noutras parcerias. Boa tarde. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, e em nome da Terras Dentro, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui para partilhar o projeto Saidade. Este nasceu de uma iniciativa da Câmara Municipal de Cuba, que teve a ideia de replicar o Convida, dinamizou os outros municípios, Alvito e Vidigueira, e convidaram a Terras Dentro como entidade promotora. Para nós foi um desafio
a trabalhar principalmente com esta população e com esta faixa etária, com uma população com mais de 65 anos. No caso do SEIDAD, nós pedimos para abranger pessoas a partir dos 60 anos. E tendo em atenção que é um problema do Alentejo, é um problema da Europa, é um problema de Portugal e especialmente do Baixo Alentejo, o envelhecimento da população, que é transversal aos 3 municípios. O problema social não é o envelhecimento, mas são as consequências que aí derivam, ou seja, o declínio das condições de saúde que originam várias doenças e vários problemas, como a diabetes, problemas cardiovasculares e o isolamento. E tendo estes concelhos uma taxa de idosos, ou seja, muito superior ou elevada, estamos a falar de uma taxa de entre 35% a 40% de população com mais de 65 anos, segundo os censos de 2011, à data de hoje talvez sejam mais, não sei. É um desafio. É um desafio e uma oportunidade. Mais do que isso, a Renata dizia que o projeto do Covid é a vida. Neste caso encaramos este projeto como uma esperança e uma oportunidade de trabalhar a saúde ao longo da vida. E é muito importante, mais do que isso, trabalhar em parceria e ter aqui os municípios a envolver organizações da sociedade civil e, além disso, ainda ter uma parceria mais alargada, como a incubadora da inovação de Baixo Alentejo, ter o centro social e ter a experiência do outro investidor social, que é a Câmara Municipal de Beja. Isto representa uma oportunidade de otimizar recursos, otimizar aprendizagens, conhecimentos, e o que nos dá a oportunidade de aplicar muito melhor as competências em prol das comunidades e fazer um trabalho mais profícuo em benefício da população. Dizer ainda que este envelhecimento ativo tem sido trabalhado ao longo do tempo, mas se calhar não tem sido trabalhado de uma forma estruturada. E este projeto propõe-nos e dá-nos essa oportunidade também de trabalhar de forma estruturada e em várias dimensões, porque o processo de envelhecimento é heterogéneo e tem diversos contextos. E tem um contexto emocional, físico e social. E aqui, esta experiência que já tinha resultados, para nós foi ótimo, porque percebemos que podíamos trabalhar em todas as dimensões e, mais do que isso, podíamos avaliar o trabalho, avaliar e medir a qualidade e o bem-estar das pessoas e as pessoas terem consciência, porque este projeto também é envolver a população e envolver as pessoas. Aliás, é trabalhar com as pessoas no centro do processo, é serem elas as decisoras daquilo que podem fazer, é terem consciência de que são úteis, que são respeitadas e que ainda são válidas numa comunidade. Por isso, têm toda a autonomia para poder decidir o que querem fazer e nós propor e sensibilizar que, através deste processo, podem ter uma melhor qualidade de vida, de acordo com as decisões que tomarão no futuro. E é isso que nós estamos a fazer, ou seja, estamos a inspirar em toda a experiência e em tudo aquilo que correu bem e correu menos bem no projeto, e é uma mais-valia para nós e para os municípios, penso eu, porque já temos... É um bom ponto de partida, não é? É um bom ponto de partida, é uma boa alavancagem para ter uma intervenção muito mais eficiente. E assertiva, não é? E assertiva. Já leva aqui algum percurso. Eu recordo, antes de falarmos com a Wanda Tiago, que também se junta à conversa e que vem aqui, de alguma forma, em representação dos 3 municípios que fazem este consórcio, que a Terras Dentro é promotora deste Sem Idade, do projeto que deriva do Convida. Wanda Tiago, boa tarde também. Hoje tem aqui o papel de falar em nome de 3 municípios, são os investidores sociais deste projeto Sem Idade, que também tem ali, temos um Convida, que é vida, como a Renata referia, aqui temos um Sem Idade, portanto o Sem Idade também é sempre vida, acaba por ser muito o objetivo esse. Como foi pensar para estes 3 concelhos, que certamente têm questões muito parecidas ao de Beja,
para depois se colocar este projeto em andamento nestes 3 municípios. Boa tarde uma vez mais. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais quero agradecer o convite em nome dos 3 municípios. Estou aqui em representação dos municípios Cobalvito e Vidigueira. Surgiu este projeto, posso dizer que foi um desafio da vereadora Noémia, como a Francisca já tinha aqui da Câmara de Cuba, sim. Ela convidou-nos, a mim e a Câmara e o município da Vidigueira, já tinha aqui algumas ideias delineadas que, ao fim e ao cabo, é uma necessidade que todos nós verificamos nos nossos territórios. O envelhecimento ativo acho que é muito importante, porque nós, enquanto autarcas, não podemos pensar só, temos uma grande responsabilidade, né, com a nossa população, e aqui a vertente social, e acho derivada das características da nossa população, acaba por ser ainda mais importante, porque se a população é envelhecida, temos que lhe dar condições para que este envelhecimento seja feito da melhor forma possível, com a melhor qualidade de vida. Inicialmente, nós pensámos em traçar um projeto, aqui como o João estava a dizer, e às vezes não é necessário estarmos já um existente, não temos de estar a inventar algo novo. E aqui o que é que aconteceu? As características da população eram muito semelhantes, aqui com Beja, o nosso território Alentejo, né, ao fim e ao cabo, todos temos aqui, apesar de ser um grande território, a população acaba por ter as mesmas características, e começámos a pensar aqui num projeto. Entretanto, fomos ver o que é que já haveria e se havia a possibilidade de replicar. Pronto. Nesta altura convidámos logo aqui as Terras de Dentro, pronto, que era a entidade que é comum aos 3 municípios e que faria todo o sentido já tínhamos trabalhado noutros projetos, faria todo o sentido eles trabalharem connosco essa área. Começámos na pesquisa, foi-nos apresentado este projeto e já conhecíamos o projeto Convida e encaixava-se perfeitamente naquilo que nós queríamos, porque uma das características que o projeto Convida tem que é muito interessante é a própria pessoa é que traça o que quer desenvolver. É um projeto muito objetivo e que vai muito à individualidade de cada um. Não é fazer por fazer, porque isso nós temos, né? E é fácil desenvolver atividades avulso, entre aspas, mas aqui não, aqui vai de acordo com aquilo que a pessoa quer. E acho que essa individualidade, porquê? Porque se eu se calhar gosto mais de trabalhar a parte física, vou trabalhar a parte física. Para mim é mais interessante a parte cognitiva, eu vou trabalhar a parte cognitiva, né? E isso acaba por ter uma certa particularidade e acho que a nossa população beneficia mais com este tipo de projeto. Pronto. Daí nós avançarmos com este e ser aliciente este projeto para nós. E como é que é fazer projetos? Quem nos ouve nestas conversas fica sempre, quando se ouve a palavra projeto, normalmente as pessoas ficam com pontos de interrogação e pensam que não é para todos. Neste caso estamos a falar de um consórcio, estamos a falar de 3 municípios, mais uma associação, que se juntam para fazer um projeto. Pode parecer mais fácil ou menos fácil, mas quando se pensa um projeto assim, como é que é? O envolvimento também, neste caso, das pessoas que estão a dar cara aqui neste programa, por este projeto. Há também muito de nós que é colocado, são também os nossos princípios, aquilo que nós pensamos. Sim, eu penso que e nós aqui quando delineamos um projeto destes, nós vamos envelhecer, né? Nós já estamos a envelhecer a cada dia que passa e penso que, e todos nós pensamos, temos pais, temos avós, né? E como é que nós queremos que seja para eles, né? E então é importante pensar como é que tem que ser agora, não é quando esta necessidade de nos tocar à porta que nós temos que começar a desenvolver estratégias, não, tem que ser a partir de agora e penso que isso é muito importante começarmos já, né? Se calhar já se devia ter começado antes, mas pronto, vamos começar agora e traçar estas atividades porque é importante e nós verificamos a sociedade está a evoluir de outra forma, né? Aquilo que foi há 20 anos atrás hoje não se aplica e tal como dizia a Renata, irmos buscar aqui as tradições, este projeto também é muito importante nesse sentido, não perder aqui as tradições porque ao fim e ao cabo os nossos idosos são a nossa memória, né? E então é importante que eles vão deixando porque quando eles partirem não é aí que a gente vai tentar agora buscar a fotografia que estava. É importante vermos aquela fotografia e tentar perceber no agora, né? Eles explicarem, eles é que nos podem dizer como é que aquilo foi vivido, como é que era antigamente, como é que se fazia, estou a falar de pequenas coisas em termos de renda, olaria, há muitas coisas que já se foram perdendo, até mesmo sapateiros, hoje em dia a gente quase já não encontra um sapateiro, mas
podemos ir olhar para as fotografias, a fotografia não nos diz nada se não tivermos a pessoa a explicar como é que aquilo se faz. E então é nesse sentido que nós queremos também aqui que o projeto assente e envolver os nossos jovens. Temos também aqui a vertente intergeracional, que acho que é muito importante, não só promover o envelhecimento ativo, né, com qualidade de vida e bem-estar, mas também envolver os jovens neste envelhecimento ativo. Acho que é uma mais-valia para todos. Uma aprendizagem. Uma aprendizagem comum, sim. As possibilidades. Renata, em termos de contribuir e fazer parte deste projeto, as pessoas têm sempre muita dificuldade em se envolver em projetos e acham sempre que se pede muito. Como é que é participar num projeto destes? Ser coordenadora? Coordenadora é um trabalho exigente, num projeto quanto este requer muito acompanhamento e também muita aproximação daquilo que está a ser feito. Para si, enquanto pessoa, como é que viu esta possibilidade? Um desafio. E é um desafio muito gratificante. Não é exigente. É exigente do ponto de vista, naturalmente, são projetos, os projetos têm um acompanhamento em termos técnicos e financeiros exigente, porque é uma gestão de dinheiros que não são nossos, contudo, é um desafio constante. E é um desafio constante que está ao alcance de qualquer um de nós, desde que queiram, desde que exista uma ideia, desde que seja identificada uma necessidade e se tenha uma proposta para colmatar a mesma de forma inovadora, mas com impacto efetivo. E a partir do momento que existe uma incubadora de inovação social do Baixo Alentejo tão próxima de nós, que nos pode apoiar na construção da ideia, transformar esta ideia num projeto, apoiar todo o processo da concepção do projeto até que ele possa ser implementado, não há que haver receio, só há que haver ideias e vontade. Ideias e vontade. Ideias. Duas premissas fundamentais, certo? Porque ideias há muitas, vontades, algumas. Wanda, volto a si para lhe colocar também aqui esta questão que coloquei à Renata. Um autarca está sempre envolvido em projetos, portanto a vida são projetos, mas há projetos que tocam mais do que outros? Sim, há projetos que acabam por ter um impacto diferente, né? Este, porque vai envolver a nossa população idosa, também porque envolve é um desafio, né? Apesar de nós fazermos parte de todos os municípios, da Simbal, da Mecal, mas aqui acabamos já por estreitar mais e estamos três municípios envolvidos neste projeto, que também acaba por ter aqui a vertente, vamos ver como é que a situação vai evoluir no âmbito do Covid e um dos nossos objetivos também seria fazermos um intercâmbio, né? Tirar as pessoas de Alvito, levar para Cuba, de Cuba levar para Alvito, da Vidigueira, aqui do... A Covid-19 agora com o Covid-19 complicou um pouco e temos que reestruturar e também daí o nosso projeto, infelizmente também vimos aqui o nosso projeto adiado do início. Em princípio só vamos iniciar o projeto em janeiro, já era para ter iniciado agora nesta altura e vamos iniciar em janeiro e esperamos que nessa altura as coisas já estejam um pouco mais controladas e que nos permita desenvolver pelo menos dentro daquilo que é as nossas possibilidades algumas atividades. Importante porquê? Porque estamos a sofrer isolamento, né? E mais as nossas por nós, acabamos por ir trabalhar, grande parte de nós acabamos o dia a dia e saímos de casa e regressamos com as máscaras, né? Mas os nossos idosos acabaram por ser confinados ao lar, grande parte deles, muitos sozinhos, que a parte em que se iam, se calhar alguns era para ir ao café, tínhamos a Universidade Sénior, neste momento as aulas não estão a decorrer, havia as aulas de Educação Física também Sénior, neste momento nada disso está a ser desenvolvido. E eles só saem para ir às compras e houve a dada altura que nem isso fariam porque até tínhamos uma série de voluntários que ia à casa e levava as compras e os medicamentos e acabava por fazer aqui esta ponte entre eles e a rua e tudo o que era necessário. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir e espero que nós consigamos pelo menos aqui dar aqui uma luz, né? Pelo menos nesta parte, neste momento escuro que agora estamos a viver, acho que não sei se é o termo mais adequado, mas é o que me sinto às vezes, que é um momento um pouco escuro que estamos todos aqui a vivenciar.
Espero que o início deste nosso projeto que traga aqui alguma lufada de ar fresco e também alguma esperança para aquelas pessoas que estão em casa, quando pudermos começar a desenvolver algumas atividades, que sei que a pouco e pouco, mas acho que será muito importante esta aplicação deste projeto, não desvalorizando todos os outros que também temos a decorrer em várias áreas, mas este neste momento acho que acaba por ser muito importante, assim, porque é onde temos a maior densidade da população idosa e claro. Acho que é importante que eles não fiquem postos à parte, assim. Francisca, volto a si para falar outra vez sobre projetos. A Terras Dentro também trabalha, e tem trabalhado sempre desde a sua gênese, com projetos. Portanto, uma associação de desenvolvimento é o seu trabalho do dia-a-dia. Quer dizer, quando nós pensamos em projetos, pensamos em algo muito temporário. Mas o que é certo é que aquilo que nós na Terras Dentro tentamos fazer é pensá-los de uma forma estruturada e sustentável. E quando falamos em projetos, falamos também em promover competências, tal qual como este, o CEIDAD, é um projeto de promoção de competências, neste caso para a população sénior, de capacitação e de autonomização. Por isso, acabam sempre por ser estruturantes no sentido de que as pessoas ficam munidas de maiores competências e de maior autonomia para participarem, para conduzirem os seus próprios projetos de vida. E é nesse sentido que pensamos sempre nos projetos, não de uma forma temporária, claro, que o financiamento começa e acaba, mas as competências ficam lá, não é? E acaba por ser também, no meu caso, que já estou há mais de 20 anos na Terras Dentro, é uma aprendizagem muito interessante e muito enriquecedora e que vamos crescendo sempre com eles e com a comunidade. E estamos sempre a pensar o que é que será melhor e o que é que será que faz mais falta e sempre a pensar em termos de trabalhar em parceria. Porque é difícil, falamos em parceria, parece um clichê, mas o que é certo é que é muito difícil concretizar as parcerias e otimizá-las, e é isso que fazemos no nosso dia-a-dia. E aqui também há outra parceria, temos aqui também de alguma forma a Terras Dentro com a Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, a aproveitarem estas vantagens daquilo que cada um sabe e aquilo que cada um está a fazer. De salientar há pouco a questão da inovação. Apesar deste projeto ser uma réplica, contudo, é inovador nos concelhos onde vai ser implementado. Porque a intervenção, o mais interessante deste projeto é que a intervenção vai ser estruturada na questão das 3 dimensões, não é só a questão da atividade física, é a questão de promover a atividade física, estimular a atividade cognitiva e a questão social, ou seja, ter saúde é trabalhar a questão emocional, física e social, e aliado a uma alimentação saudável e a uma gestão adequada do stress, acho que aumentem muito a qualidade de vida e a longevidade com qualidade de vida. Mas para nós é muito importante, Terras Dentro, concretizar estas parcerias. E promover que todos desses 3 concelhos fiquem sem idade, não é? Sem idade. Ou que se sintam sem idade. Arlindo Moraes, há pouco falou aí da história do Convida. O Convida teve um determinado percurso até chegar ao Convida, passou por uma academia de bem-estar. Olhando agora para este percurso, olhando agora para a forma, o momento atual em que o Convida se encontra, que balanço é que faz? Foi uma aposta ganha por parte do município de Beja? São mais projetos como estes que se querem? Claro que é bom, é um projeto que mostra por a satisfação das pessoas, isso é evidente. Dizer que tudo o que a gente esteve aqui a falar de projetos e de ideias, efetivamente os projetos, há sempre um dia que os projetos estão lá em cima e que toda a gente está muito motivada para o projeto, e depois há dias que a ideia é aquele dia que afinal vou desistir, isto não vai ter qualquer tipo de sucesso, ou aquilo que nós pretendemos que seja sempre o sucesso.
ou vamos perder, e acho que aqui ninguém perde, nunca ninguém perde. Eu às vezes também no futebol e na atividade física estou sempre a dizer isto, nunca ninguém perde a ética, nunca ninguém perde valores, estamos sempre a ganhar, mesmo quando perdemos num resultado que não interessa, porque aquele resultado se calhar dura minutos, ou dura uma semana, ou às vezes até dura um ano, e depois voltamos outra vez a ganhar sempre qualquer coisa, portanto nunca ninguém perde. Em relação aqui ao projeto, quanto mais parcerias tivermos, quanto mais nos envolvermos todos, quanto mais ideias tivermos todos juntos, quanto mais partilharmos as nossas vontades, mais força este projeto tem. E eu costumo dizer isto, não vou dizer que não estou preocupado, porque me preocupa, como é natural, quando nós temos qualquer coisa que é financiada, quando nós temos alguém que nos apoia, e quando nos tiram depois, que será um dia que nós perspectivamos esse dia, a chegada desse dia e começar a preparar esse dia, mas temos que, na minha opinião, como eu às vezes costumo, está aqui o João que sabe, olhar as coisas e irmos exatamente criando já uma base que seja ela sólida, para que efetivamente possamos caminhar, que tenhamos ou não tenhamos o financiamento. Pronto, pois isso se vier, podemos... É um ponto de partida, não é? Se vier, se tivermos esse apoio, como eu digo, se calhar até temos aqui o jazz, temos música clássica, temos um conjunto de ideias novas, porque eu acho que tudo isso é importante. Ter os nossos escritores junto do Convida, junto do Sem Idade, e isso são coisas que tocam as pessoas. Que é o que eu digo, e é nesta partilha de ideias, de estarmos sempre à frente pensando, e o que é que eu vou fazer diferente? Porque quantas pessoas chegaram a esta idade e se calhar nunca ouviram jazz, digo eu, e se calhar nunca olharam para uma tela, e se calhar nunca viram famosos pintores portugueses, e eu acho que isso, para mim, é muito, muito, muito importante. E é isso que os faz crescer, é isso que os faz viver, é sentirem da nossa parte, destes municípios todos e destas associações, essa vontade de olhar para eles e sentirmos que ainda temos a oportunidade de, se calhar, ir ao São Carlos ou ir ao Patos de Júlia, mas aqui não vai só, como eu digo, o município de Beja, não, ou o Convida, não é isso que nos motiva a fazer só este trabalho. O que nos motiva é efetivamente criar este elan, esta vontade dos outros virem atrás de nós, ou depois passarem à nossa frente e nós também ficamos contentes, porque é o que eu comecei a dizer, porque ninguém perde, todos temos a ganhar, todos temos sempre a ganhar, e eu acho que é nestas dinâmicas do conhecimento, de visitar, de dar estas oportunidades aos nossos séniores e não séniores, como às crianças, que eu acho que é o máximo. Eu lembro-me, vou-vos contar aqui isto, eu tinha, quando estava na escola, e qualquer dia regressa a ela, como é natural, em breve, mas quando eu estava na escola e tinha o desporto escolar, levava os meus alunos às vezes a ver jogos da Liga Profissional, e quando eu podia meter-os sempre na primeira cadeira do pavilhão, para eles efetivamente perceberem o que era um atleta de 2,20 metros, de 2,15 metros, e eles vinham completamente, uau, o que é isto? Nós mostrarmos às vezes e de motivar para isto, acreditem que quando nós vinhamos no dia a seguir para as aulas, eles vinham com uma enorme motivação para aprender, passavam esta informação aos outros, e nós fomos, e nós vimos, e depois os outros já vinham atrás. Isto depois é sempre estes fatores de criar imaginação deles, criar crenças, criar algo que os faça sonhar que o mundo ou a vida nunca acaba. E é isto, o Sem Idade. É exatamente o nome fantástico que tenho que dizer, porque gostei muitíssimo, que é exatamente isto. Não se sentir com a idade. Não se sentir. Muito bem. Para mim, encantado. Começámos por falar de réplicas, acabámos por falar de partilhas e de parcerias. E os projetos são tudo isto. São replicáveis, mas são acima de tudo parcerias e compromissos entre todos. João Cascalheira, volto a si para finalizarmos esta conversa com um balanço positivo, penso eu, daquilo que hoje aqui mostramos, que são dois projetos que convivem,
um deriva do outro, mas vão caminhar de mãos dadas daqui para a frente. Sim, Ana, a grande questão que aqui está e que sempre esteve em cima da mesa, aliás, a construção do Convida, como a Arlinda aqui falava, a construção da Academia de Saúde e Bem-Estar, e se formos para trás, o Balizão Aldeia Amiga das Pessoas Idosas e o Balizão Um Povo, Duas Aldeias, e todos os outros projetos que estão para trás e que depois resultaram no Convida, porque o Convida no fundo foi a soma toda destas experiências de vida. Tudo isto mais não é do que a possibilidade, e eu acho que quem tem a possibilidade de pensar, de sonhar e de idealizar projetos e depois tem a felicidade de os ver executados, vê-los no terreno físico, portanto, existentes, é algo que é muito gratificante, né? E é isso que eu sinto todos os dias quando trabalho, porque efetivamente temos esta oportunidade única de poder pensar na nossa cabeça e depois ver os resultados daquilo que foi o nosso pensamento. E isto nunca nasce da nossa vontade, isto nasce de um conjunto de partilhas, de um conjunto de parcerias, de um conjunto de pessoas que se unem para que isso seja verdade, para que isso possa ser possível e para que isso tenha a grande mais-valia de poder beneficiar a vida dos outros. E, portanto, nesse sentido, quando nós vemos o Projeto Convida, nós vemos o passado do Projeto Convida, como eu já disse, vemos aqui uma história que existiu, não é? E que nos permitiu fazer aprendizagens e perceber o que é que estava bem, o que é que estava mal, e aqui tem tido também a sorte de, em conjunto com o Arlindo, e trabalharmos muito juntos para que as coisas pudessem ter corrido como correram, e depois termos a oportunidade de criar o Projeto Convida, e depois, quando estava criado, quando estava aprovado, com o bónus de termos também conseguido a incubadora de inovação social, porque se calhar o Convida não era hoje o que era se a incubadora também não tivesse sido um projeto pensado e aprovado, porque lhe deu esta dimensão de uma partilha maior, porque a incubadora nasce exatamente desta capacidade de partilha e de parceria. Tivemos a felicidade de ter uma equipa técnica que percebeu, e portanto aqui também fazer referência àquilo que é e que tem sido o trabalho da Renata enquanto coordenadora, porque é uma enorme felicidade nós termos uma pessoa que olha para o projeto e o percebe. E é inegável a qualidade técnica e a qualidade profissional da Renata e o seu papel na execução daquilo que nós pensamos. Não é? Porque a Renata não esteve diretamente envolvida na elaboração do projeto, portanto, este projeto foi muito pensado dentro daquilo que foi uma equipa entre o Centro Social Nossa Senhora da Graça, o município, o próprio vereador Arlindo Moraes, o Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento Ativo do Baixo Alentejo, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, portanto, o Centro de Saúde, a Enfermeira Eunice, portanto, todas estas pessoas que também já tinham muito trabalho de terreno e, portanto, nós não o fizemos sozinhos, nós fomos buscar pessoas, nós fomos buscar conhecimento e todas as sextas-feiras nos reuníamos e não têm ideia a quantidade de vezes que nós fizemos e desfizemos o Projeto Convida. Portanto, o Projeto Convida foi feito e refeito pelo menos 3 vezes, mas totalmente. Portanto, isto também é algo que as pessoas têm que perceber que não é à primeira e levamos cerca de 2 meses a fazê-lo. Cerca de 2 meses para o desenhar exatamente como ele está agora. Mas também quando o desenhámos percebemos claramente que era aquilo que nós queríamos. E depois, quando fizemos a escolha da coordenadora, também era essa a nossa preocupação, era termos uma pessoa que tivesse a capacidade, a tenacidade, a resiliência que permitisse que este projeto fosse para a frente. E tivemos a felicidade de termos uma pessoa que se entrega, que percebe e que percebeu o projeto, que percebe o projeto como se tivesse estado connosco nestas primeiras reuniões, e eu acho que nós temos que dar o mérito a quem o tem e perceber que também isto é muito importante, porque quando se fazem as escolhas das equipas, e muita gente das equipas depois vem das academias de saúde e de pessoas com quem nós já trabalhávamos, portanto eles já percebiam o conceito, já estavam dentro do conceito, a Patrícia, o Miguel, o próprio Edgar, que não estando no projeto, também já trabalhava há muitos anos com os séniores. Depois tivemos a Ana Serrano, que acabou por ser substituída pela Ana Cláudio, que eram as pessoas que aqui estariam menos dentro daquilo que é o conceito do projeto.
estas pessoas acabam por ter aqui uma liderança, e eu nestes pontos também acho que nós, enquanto criadores e diretores, também temos de ter a capacidade de nos afastar para permitir à equipa trabalhar e para a equipa brilhar, que não é sobre nós, os projetos não são nossos, os projetos são das pessoas, não é? E aqui também acho que temos todos, e eu tenho este método de trabalhar, muitas vezes confundo as pessoas, porque eu acho que nós temos que dar palco aos técnicos, nós temos que dar palco aos profissionais. Não é isto é o que eu digo muitas vezes, isto não é o programa do João, e às vezes as pessoas têm alguma confusão em trabalhar assim, não é? E portanto, mais do que tudo, a parceria, que é muito importante, é nós sabermos fazer escolhas acertadas na altura de elaborarmos os nossos projetos e percebermos que precisamos de parceiros, mas na altura em que temos os nossos projetos aprovados, não nos podemos esquecer que os projetos não são nossos. Os projetos deixaram de ser nossos. Os projetos neste momento são do público-alvo, que é outra figura. O projeto de Convida é da população sénior. E depois, a parceria, que é muito importante, são os técnicos que nós escolhemos. Porque se falharmos na equipa técnica, é para esquecer. E, portanto, é muito importante que se perceba para todos que nada se constrói sem parcerias, nada se constrói sem resiliência e que nada se constrói sem partilha. E era esta mensagem que queria deixar. Começámos por falar em replicar, a Francisca disse muito bem que em cada um dos territórios que o Convida, que o Saidade, que esperemos o Barrancos Convida e todos aqueles convidas que houver e Saidades, ele é novo e ele pertence àquele território e não pertence ao Convida. E pertence-me agora a mim dizer boa tarde a todos, muito obrigada. Foi um prazer mais uma vez esta Phoenix Talk. Espero que quem nos acompanhou também tenha aprendido um pouco mais hoje e perceber que isto de fazer projetos passa muito por aqui. Podem-se replicar, mas é preciso partilhar e é preciso parcerias para se colocarem as coisas em prática. Fica a promessa de hoje a 8 dias, regressamos neste horário para mais uma conversa. Fiquem bem e até lá.